Eu tô. Ontem a gente falou sobre teste da primeira derivada, teste da segunda derivada, o que seria um ponto de inflexão. E aí a gente foi para um esboço de curva. Eu peguei e mostrei qual é o passo a passo. Esboço de curvas. Alguém que tenha aí copiado pode me dizer qual é o passo a passo do esboço de curvas? Alguém já estudou? Ontem eu vi muita gente, a galerinha já estava jogando, eu acho que todo mundo já estudou, né? Qual é os testes e etc. Já estudaram. Então, vamos lá. Basicamente, ontem eu disse que durante o nosso esboço de curva a gente tem um certo roteiro para seguir. Eu copiei esse roteiro ontem. Então hoje eu já vou começar com um exemplo, fazendo com vocês e mostrando o passo a passo, certo? Então deixa eu pegar aqui um primeiro exemplo para já usando esse esboço. Eu só deixar aqui do meu lado, eu perdi o papel que eu tinha feito. Então eu vou precisar seguir o livro aqui e também mostrando aqui para vocês, né? Mas vou precisar do roteiro. Pronto, deixar aqui que alguém mandou foto no grupo ontem. Então vamos lá. Por exemplo, se eu quiser que vocês esbocem o gráfico de. Eu estou transmitindo tela, não, né? Eu já estava falando aqui sem transmitir tela. Imagina aí. Ia começar falando sem transmitir tela. Até o pessoal tá entrando. Pronto, então bora lá. Imagina aí que vocês precisem esboçar o gráfico de y igual a 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Veja, hoje em dia vocês sabem esboçar o gráfico, pelo menos devem saber esboçar o gráfico de x ao quadrado menos 1, porque é uma função. Chega até a ser uma função raiz, né? Não exponencial mesmo. Se assemelha à função quadrática, que ela forma parábola. E aqui em cima a mesma coisa, só que não tem nem o b nem o c. Pronto, você sabe montar essas equações separadamente. Porém, quando você vai analisar isso junto, a coisa complica um pouco, certo? Então, o primeiro passo para a gente esboçar a curva, como eu falei ontem nesse nosso roteiro, é definir o quê? O domínio. Então, o primeiro passo é a gente fazer o quê? Definir o domínio da função. Então, definindo o domínio dessa função aí, quem é que a gente tem? Veja, o trecho de cima da nossa função, ele não causa problema algum para a gente, né? Assim, em termos práticos da matemática, não causa experimento nenhum. Mas o termo de baixo, ele não pode o quê? Não pode zerar. Então, o domínio da função tem que ser tal que x ao quadrado menos 1 seja diferente de quem? E aí? Seja diferente de zero, certo? Então não pode ser zero ali embaixo. Então, x ao quadrado tem que ser diferente de 1 e x então tem que ser diferente de mais ou menos 1. Vejam que, na verdade, quando você passar esse 2 aqui para cá e for calcular a raiz disso, viu, gente? A raiz de 1 não é 1. A raiz de 1 é mais ou menos 1. Porque você pode ter tanto 1 vezes 1 dando 1, tanto quanto menos 1 vezes menos 1 dando 1, certo? Então, é mais ou menos 1. Ou seja, o domínio da sua função, se você for escrever em termos práticos, é o quê? A função ela tem que vir lá do menos infinito até o menos 1, aberto, porque o menos 1 não vai contar, porque não pode ser menos 1, união do menos 1 até o mais infinito, certo? Então você tem aí basicamente esse domínio, e esse domínio está te dizendo o quê? Que a sua função, ela compreende lá os valores que vêm do infinito, chega no menos 1, ela não conta, porque no menos 1 não está definida a função, depois, passou do menos 1, também vai lá para o infinito. Ok. Então esse é o nosso domínio da função. O domínio. Ô, João Paulo, não, 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 não é não. Porque. Deixa eu olhar aqui o que foi que você disse.
Então, depois do mais um vai para o infinito, e depois o vai do menos infinito até o menos um, e depois do menos um até o infinito. Deixa eu olhar um negócio aqui. Ah, faltou um pedaço mesmo do domínio. Faltou um pedaço, faltou um pedaço, faltou um pedaço. Quem um também não pode ser, né? Não, verdade, gente. Como em um também não pode ser, faltou um pedacinho aqui. Isso. Mas espera, faltou mais um pedaço aqui. Pronto. O que é que isso aqui está dizendo? Isso aqui basicamente está dizendo que ele vai, porque agora sim, ele vai lá do menos infinito até o menos um, que não está definido. Aí depois ele vai do menos um até um, sabendo que no menos um e no um também não está definido, mas entre eles está. E depois ele vai do um lá, que não está definido, até o mais infinito. Pronto. Agora está certo. Perdão, galerinha. Verdade, deixa eu acordar aqui. Então, basicamente, sua função ela não está definida em quais pontos? No um e no menos um, beleza? E onde ela não está definida é extremamente importante para a gente. Vocês vão ver agora por conta do terceiro passo. Não, é do quarto passo. Mas vamos lá. Pelo terceiro passo, ou o segundo, esse era o primeiro passo. Qual era o segundo passo? O segundo passo é interseção com os eixos x e y. Gente, como é que a gente encontra? Vou colocar aqui. Como é que a gente encontra? Ah, meu Deus do céu. Pera aí, gente. Só um momento. Eu abri na parte que eu dei aula ontem à tarde. Tá, deixa eu só colocar aqui então. A gente tem a função que a gente está fazendo, o gráfico. É y é igual a 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. A gente já encontrou o primeiro passo. O primeiro passo é o nosso domínio. E nesse primeiro passo a gente acabou de. Peraí, o pessoal está entrando. É o nosso domínio. E nesse primeiro passo, a gente acabou de definir o domínio como do menos infinito até o menos um, depois do menos um até o 1, e depois do um até o mais infinito. Porque não está definido aí nem um e nem menos um. Pronto. Então, o segundo passo que eu quero que a gente ia fazer agora são das interseções. Como é que a gente encontra a interseção de algo no eixo X e como é que a gente encontra a interseção de algo no eixo Y? Alguém me diz aí. Vamos lá. As interseções são duas, né? A gente vai encontrar a interseção no eixo X, ou seja, o ponto que cruza no eixo X, e interseção no eixo Y, ou seja, o ponto que cruza no eixo Y. E aí, como é que a gente faz isso? Perfeito, David. Então, na interseção do eixo X, a gente iguala o Y a zero. Então, se a gente vai igualar o Y a zero na interseção do eixo X, é a gente fazer o quê? É fazer. Então, a interseção do eixo x é a mesma coisa que y igual a zero. Então, é a mesma coisa que você dizer que 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos um é igual a quanto? Igual a zero. A única possibilidade disso aqui acontecer. Não, bora resolver o passo a passo, né? Porque só olhando já dá para perceber que o x tem que ser zero. Mas resolvendo isso aí, você passar essa parte aqui multiplicando para cá, vai dar o quê? Vai dar o próprio zero. Então fica 2x ao quadrado igual a zero. X tem que ser igual a quanto? A zero. Então, a interseção no eixo X é justamente quando x for igual a zero. Então, vai passar, vai ter uma interseçãozinha ali. O gráfico ele vai passar ali pelo eixo X, tocando em zero. Beleza. A outra coisa que a gente precisa saber então ele vai tocar o eixo zero, certo? O eixo zero, ele vai tocar em x igual a zero. E agora, a interseção com o eixo y, que é o nosso segundo passo, dentro do segundo passo, é quando o x for igual a zero. E quando o x for igual a zero, o seu y tem que ficar 2 vezes zero ao quadrado sobre zero ao quadrado menos 1. Só por ter zerado em cima e embaixo ser diferente de zero, que fica menos 1, isso aqui é igual a quanto? A zero. Então, y igual a zero é também onde vai ter que tocar aí o seu gráfico.
Beleza? Então, a gente já sabe que o gráfico ele vai ter uma certa interseção com o eixo. O eixo x e y igual a zero. Coincidentemente, x e y igual a zero é o mesmo ponto, né? Então, é suaves. Tá. Esse era o ponto sobre interseção. O terceiro ponto tem a ver com simetria par ou ímpar. Veja, eu vou fazer, vou comentar com vocês sobre isso aqui, claro. Mas como eu disse a vocês, quando eu faço os gráficos, normalmente eu não considero a parte de simetria. Eu sei que para algumas pessoas facilita enxergar a simetria do gráfico, é legal, mas eu não costumo fazer. Mas eu vou mostrar aqui, não tem nenhum problema não com isso. Vamos lá. O terceiro ponto é a questão de simetria, se é par, ímpar ou periódica. Nos nossos casos aqui, a gente vai focar no par ou no ímpar, certo? Então, simetria é o nosso terceiro passo. E quando a gente fala em simetria, é a gente verificar o quê? Se você colocar que, lembra que, só uma revisão para vocês, né? Se vocês colocam aquela própria função, você muda tudo para menos x, e você encontra f de x, a própria função, isso aqui é par. E se ela é par, ela é simétrica em relação a quem? Quando eu mostrei, em relação ao eixo y. Agora, se você substitui o seu x lá por menos x, e você encontra menos f de x, essa função ela é o quê? Ela é ímpar. E se a função ela é ímpar, você vai acabar trabalhando com... E se a função ela é ímpar, você rebate ela com a sua origem, só que diagonalmente. Beleza. Se você não encontra nenhuma dessas duas coisas, é porque não é nem par e nem ímpar. Ou se a função for alguma das trigonométricas, a gente diz que ela é o que? Periódica. Então, o que vai acontecer aí se a gente substituir se a gente substituir a nossa função, onde tem x por menos x, vamos ver o que a gente obtém? Então, imagine aí que você tem esse y, e agora a gente vai substituir por menos x. Então, bora lá, vai ficar 2 vezes menos x ao quadrado sobre menos x ao quadrado menos 1. Vocês percebem que vai dar justamente 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1? Não é a mesma coisa? Então, tipo, eu substituo x por menos x, mas deu a mesma coisa. Deu a mesma coisa da sua função. Então, isso aqui se caracteriza como uma função par. Então, se é por uma função par, obrigatoriamente, quando você for montar o gráfico, você tem que prestar atenção que a sua função, quando você for montar, ela vai rebater no eixo y, ou seja, o que você tiver desse lado vai ter que se repetir aonde? Do outro lado. Então, se você não tiver uma função que rebata no eixo y no final, você já sabe pelo teste da simetria que você montou de alguma coisa errada, certo? Mas também cuidado para não errar o teste da simetria, né? Só substituir o menos aí e seguir. Até aqui, até o terceiro passo, está todo mundo tranquilo? Ou alguém tem dúvidas até aqui? Porque como são muitos passos, a gente não vai poder ter dúvida, tipo, a gente tá lá na frente e vai ter dúvida mais atrás. Então, entendam cada passo individualmente e depois a gente junta tudo, certo? Pronto. O quarto passo da gente, a gente já vai começar a esboçar mais ou menos como é que vai ficar nosso gráfico, viu? Mas vamos lá. O nosso quarto passo, ele tem a ver com assíntotas, certo? Existência de assíntotas. E aí eu vou lembrá-los aqui o seguinte. Quarto passo, a gente relaciona com assíntotas. Existem dois tipos de assíntotas que a gente já viu aqui. Tem três, mas das que a gente já viu aqui, a gente viu que existem assíntotas horizontais, existem assíntotas verticais. E aí eu quero que vocês lembrem o seguinte: as assíntotas verticais. Não, vou falar primeiro das horizontais. As assíntotas horizontais, elas têm a ver quando a gente faz o seguinte: quando a gente usa aquele limite da sua função, tendendo o seu x a mais ou menos infinito. E a gente vai ver algum valor. Se você encontrar algum valor numérico ali, significa dizer que naquele valor numérico você tem uma assíntota horizontal. Ou seja, se você encontrar aqui, isso aqui vai dar igual a A, certo? Isso aqui vai dar igual a um certo valor A.
E se você encontrar realmente um certo valor A, isso significa dizer que em x igual a A existe uma assíntota horizontal, beleza? Já a assíntota vertical, a gente vai pegar a sua função e vai calcular também o limite. Só que vai ser tendendo a algum valor, certo? Algum valor aqui. E que valor é esse? Lembra que eu disse a vocês que é importante a gente saber onde é que a função não é definida? Aí, quando a função não for definida, então a gente vai pegar o nosso domínio. Nossa função não era definida em quem? Nem em 1 e nem em menos 1, lembra? Então, se a função não é definida nem em 1 e nem menos 1, o que é que a gente precisa saber? A gente precisa fazer aqui, calcular o limite, porque talvez, naqueles pontos onde a função não é definida, ela justamente não é definida por existir uma assíntota vertical. Então, se você tender esse x para algum daqueles números, ou 1 ou menos 1, nesse caso, nessa questão, e for para mais ou menos infinita essa função, isso significa dizer o quê? Que existe uma assíntota vertical ali, em A, onde y é justamente igual a esse número aqui que a gente entendeu, certo? Então, a gente tem que se ligar nisso aí. Se você calcula tendendo para o perdão, deixa eu botar aqui. Eu tenho que trocar, gente, perdão. Aqui é y porque não tá certo, aqui é x. Eu falei da horizontal primeiro. Então vamos lá. Aqui é x porque é o negócio, beleza? E a vertical é y, é isso que eu tava achando estranho. E a vertical vai ser justamente para o ponto aí onde você tendeu. Então, se você tendeu para um x igual a. Se você tendeu para um x igual a menos 1 aí, por exemplo, se for para mais ou menos infinito, então você vai ter um certo valor. Gente, só uma coisa aqui, que agora eu fiquei confuso. Reta horizontal é com y, perdão, e reta vertical é com x. É isso que eu estava achando estranho. Perdão. Pronto, é isso, era o contrário. Então, sua reta horizontal é em y, porque ele vai cruzar o y, né? E a sua reta vertical é com o x. Que aí você vai cruzar o x. Eu tava trocando aí cada coisa. É porque eu falei na ordem diferente aqui do livro que eu tô acompanhando. E aí eu acabei trocando. Pronto. Então já sabe que a assíntota horizontal tá vendo lançar lá para o infinito e vertical tá lançando para os números que estão fora do domínio. Então vamos fazer o cálculozinho da assíntota aqui. Primeiro vamos verificar se existe assíntota horizontal. Só vai existir assíntota horizontal se quando você fizer esse limite indo para o infinito, você obtiver um número. Se você obtiver o próprio infinito, então você não tem assíntota horizontal ali. Então, primeira assíntota que a gente vai verificar é a existência de assíntota horizontal. Depois que as assíntotas estiverem prontas, a gente já consegue começar a meio que ter um mini esboço no nosso gráfico, certo? Já de como as coisas vão ficar. Então, primeira coisa é a assíntota horizontal. Então, na assíntota horizontal, a gente vai fazer o limite de 2x ao quadrado, x ao quadrado menos 1, com x tendendo a menos infinito. E depois, obviamente, a gente tem que fazer o limite de x tendendo a mais infinito de 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Veja só, a gente aprendeu, na hora que foi calcular o limite, que nesse tipo de limite aqui, o ideal é que a gente faça o quê? Que a gente tente cortar as... A gente tente transformar isso em uma certa fração, porque a gente sabe que é o limite de 1 sobre x elevado a qualquer expoente é igual a zero, quando o x tende ao infinito, né? Então, a gente pode colocar aqui o x ao quadrado em evidência em cima e embaixo, e aí você vai ter quem? Você vai ter o limite de x tendendo a menos infinito de... Aqui fica só quem? O próprio x ao quadrado, né? Vezes 2. Eu só vou trocar a ordem porque eu vou cortar já, mas não precisa trocar a ordem não. Embaixo, a gente colocando x ao quadrado em evidência, a gente vai ter 1 menos 1 sobre x ao quadrado, certo? Aí isso faz com que a gente corte isso aqui, beleza? E se a gente consegue cortar isso aqui, a gente chega em um limite de quem? Limite de x tendendo a menos... Opa! Limite de x tendendo a menos infinito de 2 sobre 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Só que a gente já sabe, né, que aplicando esse tipo de limite, essa expressãozinha aqui vai ser 0, só sobra 2 sobre 1, que é quem? 2. Então o limite aí é 2. Se a gente fizer para o mais infinito,
é semelhante. Vai dar também o quê? 2. Poderiam dar diferentes, não teria problema não. Se você tivesse diferentes coisas, nesse caso, né, você não vai botar simplesmente que o limite não existe. Se desse diferente porque está indo para mais infinito, está para dando para menos infinito, significa dizer que para cada número que você obter, você tem uma assíntota o quê? Horizontal diferente, só que tipo, em uma assíntota você vem do menos infinito e da outra assíntota você vem do mais infinito, certo? Mas aqui não. Tanto para o menos infinito, tanto para o mais infinito, a nossa assíntota é quem? Y igual a 2. A gente encontra y igual a 2 porque existe ali o limite que é a partir do momento que você tende ali para o infinito. Ok. E nossa assíntota vertical, como é que ficaria? Vamos ver? Então, a nossa assíntota vertical, então lá em cima foi a nossa horizontal, aqui embaixo é a nossa vertical, ela fica como? A gente já viu que o nosso domínio considera que x tem que ser diferente de mais ou menos 1. A gente não já viu isso? Sendo assim, a gente precisa fazer o limite dessa função tendendo ao 1 e depois também tendendo ao menos 1, certo? Então, o limite da sua função 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1 é com x tendendo a 1 pela direita, beleza? Depois você vai ver o limite de 2x ao quadrado com x ao quadrado menos 1 tendendo a 1 pela esquerda. Gente, por que eu preciso ver se é pela direita ou pela esquerda? Porque eu tenho que saber se pela direita ela vai vir do mais infinito, se pela esquerda ele vai vir do menos infinito. Como é que vai funcionar isso no gráfico? Porque quando a gente for interpretar o gráfico na hora de montar, eu preciso saber bem assim, ok, vamos supor aí, tem uma assíntota ali em 1. Beleza. Então, pela direita de 1 vai vir de menos infinito, mas pela esquerda de 1 vem de mais infinito. Então, a gente precisa ter uma noção de como é que monta. Então, eu preciso analisar isso aí pela direita e pela esquerda. Beleza? Quando for esboçar o gráfico, vocês vão ficar com isso um pouco mais claro. Mas, basicamente, se você fizer essa continha aí, o que é que você vai obter? Se você tentar fazer a substituição direta, você já sabe que não dá, né? Porque ficaria 2 lá em cima sobre quem? Sobre 0. Mas lembra o que foi que a gente já comentou aqui? De modo mais geral, se você pega os valores de 1, se aproximando de 1 pela esquerda, e você for substituir, é como se cada vez mais você estivesse se aproximando de um número dividido por quem? Por 0. E aí a gente já viu aqui, quando você tem um número dividido por 0, a tendência disso é ir para onde? A tendência disso é ir para lá para o infinito, não é isso? É lá para ir para o mais infinito, concordam? Até porque se você colocar um aqui embaixo, mesmo que ele venha se aproximando, ele vem se aproximando em valores o quê? Em valores positivos, né? Mas já tá, como está ao quadrado é mais tranquilo. Mas como ele vem se aproximando pela direita, significa dizer que ele vem se aproximando por valores maiores do que 1. E se é por valores maiores do que 1, quando você subtrair aqui, você vai ter um valor positivo, e em cima também é positivo, então isso vai tender lá para o seu mais infinito. Agora, quando você analisa pela esquerda, a situação já muda um pouquinho. Por quê? Porque você vai se aproximando por valores menores do que 1. E por ser valores menores do que 1, por mais que esse valor esteja ao quadrado, quando você subtrai de 1, isso aí é menor do que 1, certo? E para subtrair de 1, você vai ter um valor aí no denominador que vai ser o quê? Negativo. Então é como se você estivesse se aproximando de 0, de qualquer forma, certo? Porém, por valores o quê? Negativos. Então, se você é por valores negativos, então aqui você vai ter o menos infinito. Beleza? Espero que sim. E analisando agora pelo menos 1, que é o outro limite que fica faltando a gente fazer a conta. Então, limite de 2x ao quadrado, x ao quadrado menos 1, com x tendendo a menos 1 pela direita. E depois... Oi, Luiz. Vou abrir aqui o chat para ver. Teve pergunta, foi? Luiz, faz um teste aí para mim. Se você tenta. Não, o problema não é eu ficar positivo, não, porque, veja, eu estou analisando um. Pela direita de um, se aproximando de um, também é positivo. Não tem nenhum problema, porque os valores se aproximando. Isso, mas valores menores do que um. O problema aí não é ser positivo, não, Luiz. É porque é menor do que um.
Você colocar valores menores do que 1, tipo 0,9, e você mesmo colocando isso aí ao quadrado, quanto é que você vai obter? Entendeu? E aí você vai estar sempre com valores menores do que 1, beleza? Pronto, é. Eu não estou falando de ser positivo e negativo, eu estava falando de ser valores menores do que 1, que na hora de você subtrair fica negativo ali embaixo, certo? Enfim, e o outro limite que a gente vai precisar se preocupar aqui é o limite dessa função, quando x tende a menos 1, só que pela esquerda. Então, de 2x. Vocês perceberam que eu parei de usar os parênteses e tudo mais, que eu usava bastante, né? É força da prática, viu? O ideal é que se use, mas o professor não cortar. Por conta dos parênteses, pelo menos não. Mas em relação a não carregar o limite, aí ele corta. Mas vamos lá. Então, se a gente agora vai fazer análise por menos 1, vamos lá. Pela direita primeiro. Vamos ver os valores de menos 1 aí pela direita. Os valores de menos 1 pela direita, eles são como? Eles ainda são negativos, né? Vai se aproximando ali, mas são negativos. Mas só por ser pela direita é como se ele fosse já maior. Ele não vai estar ao quadrado, então o negativo vai sumir. Então imagine aí que você tem 1,1, 1,111, mas tudo negativo, claro, porque é menos 1, né? Perdão, deixa eu só recapitular, porque pela direita para menos, pela esquerda para menos 1. Estou pensando agora em números negativos aqui para não confundir vocês também. Pela esquerda. É isso mesmo, é vindo de valores, tá? Pela direita, pá. É o contrário. Tá vendo? Já ia confundir vocês. Pela direita, ele vem de valores lá do tipo menos 0,9, menos 0,999. Concordam que pela direita ele vem desses valores aí? Que é seguindo a reta, né? Eu já ia estar falando já pela esquerda. Pronto. E aí você bota um negócio desse ao quadrado. Claro que colocando ao quadrado, isso aqui vai ficar o quê? Positivo, né? Como se você estivesse colocando valores positivos. Então aqui embaixo se aproxima cada vez mais do menos 1, certo? Só que como está ao quadrado, você vai ter o quê? Você vai ter valores menores do que 1, que subtraídos de 1 vai ficar um número negativo embaixo. Como a tendência geral é ficar um número sobre zero, então isso aqui vai ser menos o quê? Infinito. Beleza? É a mesma ideia do que a gente fez lá na sessão anterior, aqui na parte anterior. Já quando a gente vem pela esquerda, você vem por valores, como é negativo, é menores do que menos um, né? Mas só que a gente sabe que esses menores do que menos um é tipo menos 1,1, menos 1,001, coisas desse tipo, né? Que eles vão vindo aí até chegar no seu menos um. Só que como está ao quadrado, gente, essa análise a gente só faz porque está ao quadrado, né? Então, como está ao quadrado, tudo isso fica positivo. E quando fica positivo, fica maior do que quem? Fica maior do que um. Se fica maior do que um, é porque embaixo você teria valores que tendem lá para o positivo, né? Então, como fica tudo isso aí, se você substituir, se é um número sobre zero, então vai para o mais infinito aqui nesse caso. Pronto. Deu para entender isso aqui que a gente fez dos limites? Isso aqui é limites que a gente aprendeu lá no iníciozinho. Então, se você viu que substituindo em um, você tem valores que vão para infinito, e substituindo em menos um, você também viu que tem valores que vão para infinito, isso significa dizer que na vertical, que tanto em x igual a 1, quanto em x igual a menos 1, você tem assíntotas verticais. Então a gente já tem aí como começar um pouquinho do nosso esboço do gráfico, beleza? Antes de começar os testes de derivadas. A gente tem como fazer um esboço preliminar. E o que é que esse esboço preliminar vai nos dizer? Eu vou tentar utilizar a régua, certo, gente? Porque a parada agora vai ficar um pouquinho mais tensa de desenhar. São muitos. Não dá para fazer meu esboço à mão livre assim, não. Inclusive, nessa é uma prova que vocês precisam ter régua, viu? Esboço à mão livre não funciona muito bem, não. Então, já começando a traçar o gráfico aqui. Opa. Começando a fazer um esboço preliminar. Deixa eu colocar mais para cá para ficar num lugar que eu sei que eu não vou precisar mover ou apagar depois. Eu vou aproveitar sempre ele. Ok. Inclusive, se vocês tiverem régua aí perto, já deixe, porque o próximo exemplo vocês vão fazer sozinhos. Então, deixa uma régua aí perto, deixa um cartão do lado, uma coisa que dê para você fazer a reta certinha. Pronto. Então, o nosso gráfico vai ser escrito aqui, certo? Eu vou desenhar ele todo aqui.
Eu fiz as marcações. Então vamos lá para o que a gente já obteve até agora. Até agora a gente já sabe que vai ter interseção em x igual a 0 e em y igual a 0. Não foi isso as nossas interseções? Então só vai ter uma única interseção que já serve para os dois, né? Que é justamente na origem. Você sabe que automaticamente a sua função ela tem que tocar na origem de alguma forma. Outra coisa que a gente já viu aqui é que a gente vai ter algumas assíntotas, não é isso? A assíntota horizontal é em y igual a 2. Então vou aproveitar que está aqui a régua. E em y igual a 2, eu vou colocar mais ou menos aqui. O tamanho da minha régua vai equivaler a 2. Então, colocando mais ou menos aqui, você tem uma assíntota o quê? Horizontal. Aí você vem e traceja a sua assíntota horizontal, onde você acabou de descobrir com o limite que vai ter uma assíntota horizontal, certo? Pronto. Então, em y igual a 2, você tem aí uma assíntota horizontal, como a gente costuma escrever. Beleza? Outra informação que a gente já teve com a questão são as assíntotas o quê? Verticais. Você tem uma assíntota vertical em x igual a 1 e uma assíntota vertical em x igual a menos 1. Então, deixa eu colocar a régua aqui retinha de novo, para poder traçar minhas assíntotas o quê? Para traçar minhas assíntotas verticais. Então, deixa eu dar uma giradinha aqui. 90 graus, perfeito. Então, pronto. Mais ou menos 1, eu vou colocar como se fosse na metade da régua, porque já que eu coloquei 2, sendo o tamanho da régua toda, eu estou tentando deixar o mais proporcionalzinho possível, viu? Então, em mais ou menos 1, você tem o que aqui? Uma assíntota vertical, ou assíntota vertical. Então, em 1, em x igual a 1, você tem a assíntota vertical. E em x igual a menos 1, você também tem uma assíntota o quê? Vertical. A assíntota a gente sempre representa por tracejados, viu, galera? Pronto. Então tá aqui em x igual a menos 1 e essa daqui que é x igual a 1. Pronto. Por enquanto a gente já tem aí, já vou deixar aqui montado dessa forma. E o que é que a gente sabe? Já vou colocar até um sentido meio que da função, certo? Do que vai acontecer. Vou colocar de verde, é preliminar, a gente ainda vai voltar para traçar de verdade. Mas olha, eita, vamos olhar as assíntotas. A gente sabe pela assíntota vertical que, vamos analisar x igual a 1. X igual a 1, a gente viu que pela direita ele vem do mais infinito, mas pela esquerda ele vem de onde? Do menos infinito, não foi isso? Então vamos lá, em x igual a 1 primeiro, que é a nossa função aqui. Então a gente sabe no x igual a 1 que pela direita, vamos voltar para cá, peraí. Que pela direita, bom, vamos começar pela direita, né? Que ele vem dos valores dos maiores para os menores. Então ele vem de mais infinito. Então isso significa dizer que ele vem lá do mais infinito aqui, ó. Ele vai vir daqui, ó, certo? Daqui nesse sentido de cá. Porque ele precisa vir do mais infinito. Lembrando que se você tem uma assíntota ali, então você não vai ultrapassar aquela assíntota, né? E a gente viu que, analisando os valores de x igual a 1 pela esquerda, ele vem da onde? Ele vem do menos infinito. Então, ele vem da onde? Sabe que ele vai seguir aí. Eu não vou traçar ainda, porque a gente não sabe direito. Aqui é um esboço preliminar. Não vou traçar o gráfico ainda, mas a gente não sabe como é que vai se comportar, porque precisa ver para concavidade, ainda precisa ver decrescimento, etc. Pronto. Se a gente vai olhar para menos 1, a gente viu que se ele vem lá da direita, de valores da direita, ele vem do menos infinito. Então ele está aqui descendo. E se você pegar os valores lá da esquerda, eles vêm da onde? Ao contrário, né, na verdade. Da direita ele vem para cá e da esquerda ele vai ao contrário. Enfim, a gente tem a noção já, mais ou menos, de como vai funcionar o seu gráfico, certo? Outro detalhe aqui em relação ao menos 1. Deixa eu corrigir uma coisa que eu estava falando. Peraí. Eu vou apagar só para eu poder falar de forma mais clara, para não confundir ninguém. Vamos fazer a análise de novo. X igual a 1, a gente vai olhar pela direita e pela esquerda. Então vamos olhar pela direita de x igual a 1. Pela direita mesmo, da assíntota, você tem mais infinito, certo? Então pela direita da assíntota, você não tem que vai lá para o mais infinito. Então ele tem que vir
nesse sentido aqui para ir para lá para o mais infinito, beleza? Pela direita. E pela esquerda ele vem da onde? Pela esquerda ele vai para onde? Para o menos infinito. Então pela esquerda é aqui embaixo, certo, gente? Então você tem uma noção que pela esquerda ele está onde? Indo para o menos infinito, beleza? Então é o que a gente pode falar da assíntota, é isso. Você sabe que pela direita ele está lá vindo do mais infinito e pela esquerda ele vai lá para o menos infinito, beleza? Do menos 1 é o contrário. No menos 1 você tem. Pelo contrário, não, na verdade, né? Pela direita do número para cá, você tem o menos infinito, ou seja, ele vai ter alguma coisa mais ou menos para cá. E pela esquerda do número, ele vai estar indo lá para o mais infinito. Então você sabe que tem isso aqui, certo? Beleza. Então, e em x igual a 2, a gente sabe que é igual a 2, tanto indo do menos infinito, tanto para o mais infinito, né? Então, tanto para o menos infinito, ele se aproxima muito do y igual a 2, que é a nossa assíntota horizontal, e tanto do menos infinito, ele também se aproxima muito lá. Então, só estou traçando aí coisinhas para poder a gente já ir e, de fato, montar a sua curva, certo? Vocês estão acompanhando até aqui? Até aqui, beleza, né? Ok. Pronto. Deixa eu só ver aqui que alguém... Ah, tá. O pessoal dizendo que não conseguiu entrar na aula porque faltou energia. Vamos lá. Tá, então esse aí era até o nosso quarto passo. Qual é o quinto passo? O quinto passo é intervalo de crescimento e decrescimento. Intervalo de crescimento e decrescimento a gente faz com o quê? Teste da primeira derivada, né? Então, no nosso quinto passo aqui, a gente vai fazer o intervalo. O intervalo de crescimento e decrescimento. Pronto. No passo do intervalo de crescimento e decrescimento, isso aqui está relacionado com o nosso teste da primeira derivada. A gente já viu a propriedade derivada e nela a gente faz o quê? A gente deriva e analisa os sinais. Analisando o sinal, a gente sabe para quando Fernando, é trabalhoso. Esse tipo de questão é trabalhosa, viu? A gente vai calcular várias coisas. Isso a gente está no quinto passo, são 7. Então, a gente sabe que o nosso intervalo de crescimento e decrescimento, a gente precisa analisar os pontos pela derivada, claro, né? Que a derivada é maior do que zero, e os pontos que a derivada é o quê? Menor do que zero. Porque se a gente sabe quando a primeira derivada é maior do que zero ou menor do que zero, a gente sabe exatamente sobre em que momento ele cresce, em que momento ele decresce, e se a gente sabe se existe alguma mudança, né? De crescimento. Aí, que já caracteriza a concavidade. Mas a forma mais fácil de você ver concavidade é pelo teste da segunda derivada mesmo. Então, vamos lá. Derivando a sua função, lembrando que a nossa função, para não se perder, né? A função que a gente está trabalhando aqui é x ao quadrado sobre... Opa! É 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Então, essa é a função que a gente está trabalhando. Então, fazendo a primeira derivada dessa função, como é que a gente deriva? Regra do quociente. Não é isso? Regra do quociente. Então, vai ser o de baixo vezes a derivada do de cima, que é 4x, menos o de cima, vezes a derivada do de baixo, que é quanto? 2x. Tudo isso sobre o de baixo ao quadrado. Dá para a gente fazer uma simplificaçãozinha em cima. Então, simplificando em cima, fica como? Vamos lá? Como é que simplifica em cima? Vou ver se vocês percebem. Dá para tentar abrir, né? Vou tentar abrir essa parte aqui. Então, vai ficar... Fica 4x ao cubo menos 4x menos 4x ao cubo. Aqui é só multiplicar. Então a gente pode cortar quem? O 4x ao cubo, 4x ao cubo, não é isso? Isso tudo sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, enfim, a nossa primeira derivada, ela é quem? Ela é menos 4x sobre x ao quadrado menos 1 elevado a 2.
Olha, agora veja só, agora vocês estão entendendo porque essa questão vale normalmente 4 pontos numa prova de cálculo, né? Porque é uma questão que exige vários passos, você tem que ter conhecimento de praticamente uma cadeia inteira de cálculo, né? Desde limites infinitos, etc., até aqui. Então, essa é uma questão que vale bastante. Enfim. Então, essa é a sua primeira derivada e a gente precisa fazer análise de sinal nessa derivada, certo? Então, em quais pontos essa derivada é menor do que zero e em quais intervalos essa derivada é maior do que zero? E aí? Alguma ideia de como a gente faz isso? Vamos lá. De modo geral, vamos fazer uma análise assim, partindo do próprio zero, certo? De modo geral, se você colocar aqui em cima qualquer valor menor do que zero, essa parte de cima vai ficar o quê? Positiva. Porque vai ficar um menos vezes algo que é negativo e vai ficar o quê? Positivo. E qual é a tendência embaixo se você fizer isso? Se você colocar algo menor que zero ali embaixo, e aí, se você colocar o zero ali embaixo, ou menor, algo menor que zero ali embaixo, vai ficar isso, vai ficar ao quadrado, que você vai subtrair, mas no meio que não importa, né? Porque mesmo que você subtrair e der um valor negativo aqui, se a gente estiver trabalhando com valores menores do que zero, você tem, por exemplo, esse trecho todo ele está ao quadrado. Se esse trecho todo está ao quadrado, vai garantir para você que isso aqui vai ser uma resposta o quê? Positiva. Então, toda vez que positivo com positivo dá o quê? Dá positivo. Então, para x menor do que zero, a sua derivada ela é o quê? Ela é maior do que zero, ela é positiva. Claro, a gente tem que lembrar aí que x tem que ser diferente de menos 1. Por que x tem que ser diferente de menos 1? Porque está fora do domínio dessa função derivada aí, certo? Beleza. Agora a gente vai analisar aqui, tá. E se fosse a gente considerasse valores que a gente colocar aqui em cima de x maiores do que zero? Para x maiores do que zero, é x positivo, aqui em cima você vai ter um valor o quê? Negativo. E aqui embaixo, por conta daquele quadrado, você vai ter sempre valores positivos, certo? Mas então, a nossa preocupação mesmo era em cima. Então, se em cima você vai ter um valor negativo, embaixo vai ser sempre positivo, então quando o seu x for maior do que zero, o seu f' de x vai ser negativo, ou seja, vai ser menor do que zero. Claro que isso a gente considerando x diferente de menos 1. Claro que nesse caso, como x é maior que zero, isso aqui não precisa se preocupar. Mas veja, por que eu comecei analisando em cima, gente? Porque embaixo isso aqui está ao quadrado. Se está ao quadrado, eu consigo garantir, né, em termos de sinal, que sempre vai ser o quê? Positivo. Mas em cima não, em cima eu posso ter valores que vão dar positivos ou negativos, por isso que eu fiz minha análise partindo de valores positivos ou negativos de cima. Sempre que você tiver esse tipo de derivada, você vai sempre procurar ver onde é que você tem certeza que o sinal vai ser aquele e analisar partindo do outro lado, que é o que vai variar o sinal aí. Pronto. Então, basicamente, o que é que isso aqui está nos dizendo? Certo? F, então, ela é crescente da onde até onde? Então, de modo geral, já que a gente já entendeu isso aqui, a gente precisa definir onde é que ela é crescente e onde é que ela é decrescente, nesse quinto passo. Então, F, basicamente, é crescente de menos infinito até menos 1. Por quê? E aí, porque ela é mais infinito daqui até aqui e em menos 1 até zero? Porque f vai ser menos infinito, ou f vai ser positivo, vai ser crescente, justamente em todo valor que x for o quê? Menor do que zero. Então ele poderia vir do menos infinito até o zero? Teoricamente sim, porém a gente sabe que menos 1 não está definido, né? Menos 1 não está definido. A própria derivada ali já mostra que menos 1 não estaria definida. Então, oi? Isso é uma pergunta ou uma afirmação, João Paulo? Isso, vai dar sempre positivo, é exatamente isso aí, certo? E é isso que você falou. E veja, a gente então tem que, para todo valor de x menor do que zero, você vai ter que ter uma função aí que é o quê? Crescente. Porém, o 1 não está definido. O menos 1, perdão, não está definido. Deixa eu olhar se o 1 está definido também.
eu acredito que 1 também não esteja definido. Então, para valores maiores do que coisa, ele aqui tem que ser x diferente de 1. Beleza? 1 também não está definido. Veja que a própria derivada aqui, ela já mostra também a não definição, certo? A própria função já não é definida nesses dois pontos, então pela própria derivada também não vai ser. Então, ela é crescente de menos infinito até o menos 1, porque menos 1 não está definido, então é menos 1 aberto. E do menos 1 aberto até o quê? Até de fato chegar no seu zero. Beleza? Até de fato chegar no seu zero aí. Então isso aí ela é o quê? Ela é crescente. E em que momento ela vai ser decrescente? Ela vai ser decrescente em quê? Ela vai ter que ser decrescente de 0 até o 1, porque o 1 não está definido, e partindo, claro, do 1 até o mais infinito. Inclusive, tem uma coisa curiosa. Vocês percebem que em 0 a função muda o sinal da derivada muda de positivo para o quê? Para negativo, não muda? E quando o sinal da derivada muda de positivo para negativo, significa o quê? Que ela está crescendo, 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 vai chegar no zero e vai começar o quê? A decrescer. Então aqui você já sabe que vai ter um ponto de quê? Ponto de máximo local, não é isso? Então você já sabe que tem um ponto de máximo local em quê? Em x igual a zero. Isso dá para você perceber já com ponto de crescimento e decrescimento aqui. Claro que, pelo nosso roteiro, os pontos de máximo local, mínimo local e etc., a gente normalmente vai verificar agora, nosso sexto passo. Então vamos ver. O sexto passo, ele fala justamente disso que eu acabei de comentar com vocês, que é verificar, então, partindo desse crescimento e decrescimento, os valores de máximo e mínimo local. Máximo e mínimo locais. Então, se a gente verifica os valores de máximo e mínimo locais, a gente tem que analisar partindo da ideia de ponto crítico, certo? Lembra que a gente sempre analisa partindo da ideia de ponto crítico. Então, o único número crítico de fato aí é o zero. Olha que a gente nem chegou a analisar isso aqui ainda, né? Mas a única coisa que faz zerar a sua derivada é quando x é igual a quanto? A sua primeira derivada é x igual a quanto? X igual a zero, certo? Porque x igual a zero, zero é isso aqui em cima, embaixo não tem nenhum problema, então o único ponto crítico de forma geral, número crítico, como a gente chama, é x igual a zero. Então, para ser um valor de máximo ou mínimo local, isso aqui precisa precisa ocorrer em números críticos, certo? E a gente já verificou que nesse número crítico, a gente já viu que a derivada, a primeira derivada, mudou de positiva para negativa, né? Porque para valores menores do que zero, a derivada era positiva, aí você vem de valores menores. Quando chega em zero, a derivada passa a ser o quê? Negativa. Então, se você tem uma mudança de sinal da derivada, isso significa dizer que ali você tem um ponto de quê? De máximo ou mínimo local. Nesse caso, eu posso dizer que é um ponto de máximo. Por que é um ponto de máximo? Porque a gente vê que a tendência primeiro ela é positiva, ou seja, está crescendo, 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 crescendo. Vai chegar em algum momento que vai começar a fazer o quê? Decrescer, 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 decrescer. Então eu sei que isso aí vira um picozinho, então um ponto de máximo. Beleza? Então a gente já sabe aí que esse em x igual a zero é um ponto de máximo, e em x igual a zero, então, você precisa substituir aonde? Na sua função. Então, substituindo no valor da função, a sua função que é f de x igual a x ao quadrado, 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1, se você colocar aí o f de zero, porque é substituindo, você vai ter quem? Vai ter zero, porque se você substituir zero aqui, isso aqui vai zerar a sua função, certo? Então, o seu ponto de máximo no gráfico tem que ser o quem? Tem que ser em f de zero igual a zero. Ou seja, o seu primeiro ponto de máximo aqui é o ponto 0, 0. Que curiosamente já é o ponto que está ali para tocar, né? Nosso gráfico que a gente montou já é o ponto que vai tocar. Então, esse pontozinho aqui, eu vou até puxar um negocinho aqui. Esse pontozinho aqui é um ponto de máximo local. Todo mundo acompanhando até aí, porque a gente vai agora para o último passo. Então, até aqui, ok? Beleza, gente? Tudo certo, né? Último passo para a gente depois começar a analisar tudo que a gente fez e colocar tudo no gráfico. Então, último passo é
Sétimo. Vocês veem que isso é uma coisa que demora, viu? Eu na prova gastei 40 minutos, ou foi 50 minutos da prova só para fazer isso. Então, concavidade, que é o último passo, é analisar concavidade e possíveis pontos de inflexão, né? Porque ponto de inflexão é para saber se existe algum ponto onde a sua derivada, ou onde a sua concavidade muda. Então, pontos de inflexão. Então, bora lá. Para fazer para analisar concavidade, a gente faz o que? O teste da segunda derivada. Então, concavidade tem a ver com o teste da segunda derivada. E pelo teste da segunda derivada, o que significa dizer que segunda derivada é derivar a primeira derivada. Então, a nossa primeira derivada deu quanto? Que a gente simplificou. Tinha dado menos 4x sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, a gente tem que derivar quem? A nossa primeira derivada deu menos 4x sobre... Volta lá, acho que é x ao quadrado menos 1 ao quadrado. X ao quadrado menos 1 ao quadrado. Sobre x ao quadrado menos 1, tudo isso ao quadrado. Então, nossa briga agora para fazer é fazer a segunda derivada, que é derivar novamente isso aí que já está, certo? Então, como é que a gente faz essa segunda derivada? A gente faz a segunda derivada fazendo regra do quociente mais uma vez, né? Então, pela regra do quociente, a gente vai ter quem? O de baixo, agora vai ficar uma coisinha grandinha, mas aí a gente consegue cancelar muita coisa. Eu vou fazer aqui embaixo porque eu já expliquei a vocês, né, que a tela fica meio coisada aqui para mim, porque eu fico enxergando vocês. Então, deixa eu fazer aqui embaixo. Então, a sua segunda derivada, ela nada mais é do que quem? Tração aí. A derivada o de baixo vezes a derivada do de cima mais o de cima mais o de cima vezes a derivada de baixo. Agora, porque o de cima ele colocou ali... Ah, tá, é porque é menos, né? Perdão. Menos o de cima vezes a derivada do de baixo. Então, quem é a derivada do de baixo? Derivando ali é a regra de quê? Qual é a regra que a gente usa para derivar esse trechozinho aqui de baixo? Quem lembra? Regra da cadeia. Então, pela regra da cadeia, a gente tem quem? A derivada do de fora, lembrar, né? Como se o de fora você tivesse x ao quadrado e dentro você tivesse x ao quadrado menos 1. Então, a derivada do de fora seria 2x, só que a derivada do de fora aplicada na de dentro vezes a derivada de dentro, que é só o x ao quadrado menos 1, que é quem? 2x. Que é a derivada de 1 é 0. Tudo isso sobre o de baixo ao quadrado. Então, se você já tinha x ao quadrado menos 1 ao quadrado, quando você bota isso ao quadrado, fica x ao quadrado menos 1 à quarta. Não é isso? Vamos simplificar tudo isso aí. Acho que a gente já dá para fazer algumas coisas, mas vai dar para cortar uma coisinha aí. Mas deixa eu olhar aqui. Forma mais simples a gente fazer. F duas linhas de x tem que ser igual a quem? Você tem aí um rolê até interessante com essas suas funções. Porque vamos multiplicar, vocês percebem que aqui você tem esse termo e esse termozinho que são iguais? Nos dois lados aí você tem os termozinhos que são iguais? Então vamos fazer o seguinte: a gente vai sair resolvendo tudo que não está dentro daqueles parênteses ali. Não vamos fazer distributiva ainda, nem nada do tipo. E a gente analisa se dá para cortar com a parte de baixo ou se dá para simplificar mais com a parte de baixo. Então vamos ver. Aqui vai ficar menos 4 vezes x ao quadrado menos 1, isso aqui ao quadrado. Beleza? Multiplicando tudo isso aqui, eu já posso colocar um mais, né? Que é tudo multiplicação mesmo. Ali você tem um menos com menos, então vai ficar mais. E aí, quando você multiplicar 4x vezes 2 vezes 2x, vai dar quanto? 4x vezes 2 é quanto? 8x. 8x vezes 2x dá quanto?
16x ao quadrado, multiplicando aí o seu x ao quadrado menos 1. Até aí, tá todo mundo acompanhando? Alguém me diz aí se eu errei alguma parte de cima, viu? Posso não estar atento em alguma coisa. Então, alguém me diz aí se eu não errei alguma parte de cima. Vamos ver como é que dá para simplificar mais. Se dá para simplificar mais isso aqui. Tá. Eu posso colocar o x ao quadrado menos 1, um desses pelo menos em evidência, né? Porque lá está o quadrado, mas eu posso colocar isso em evidência. Então fica f duas linhas de x igual a, eu coloco em evidência x ao quadrado menos 1 vezes, quem? Vezes menos 4 x ao quadrado menos 1 mais 16x ao quadrado. Concordam até aí? Pronto. Tudo isso sobre x ao quadrado menos 1 até elevado à quarta. Então, esses dois a gente já sabe que corta. Opa, não todo, né? Aqui vai ficar um 3, que a gente só corta com um pedacinho do lado de cima. E aqui a gente faz quem? A nossa distributiva. Então, fazendo já a distributiva lá em cima, a gente vai ter quem? A gente vai ter menos 4x ao quadrado mais 4 mais 16x ao quadrado. Tudo isso sobre x ao quadrado menos 1, só que agora elevado a 3. Isso aqui é igual a quanto, minha gente? Isso aqui é igual a... Em cima a gente já pode pegar esse menos 4x ao quadrado com esse 16x ao quadrado e subtrair. Então vai dar 12x ao quadrado mais 4 sobre x ao quadrado menos 1 elevado a 3. E a gente pode parar aí a nossa segunda derivada, porque já está num ponto que a gente considera suficiente aí para poder simplificar. Deixa eu ver, você queria botar o 4 na evidência? Não muda muita coisa não, porque aí vai ficar um termo somado aqui em cima, em questão de sinal não muda muita coisa. Dá para a gente analisar assim, certo? Dá para analisar assim. Opa, alguém falou mais alguma coisa aí. 3? Onde, Lícia? Não entendi a pergunta aí. 3x ao quadrado menos 1. Ah, sim, você também pode dar essa simplificada aí que ela colocou. Deixa eu ver. Tá, também pode ser. Também pode ser. Eu sei que o que vai acontecer. Peraí, 3x ao quadrado menos 1, isso aqui de cima? É, tem que ser um mais, né? 4x ao quadrado mais 1. Tá, 4. Mas é 4 mesmo. 4x ao quadrado mais 1, se você colocar 4, abre parênteses, 3x ao quadrado mais 1, né? Se você colocar em evidência. Isso aí, é. Já tava tipo, minha gente, vocês estão falando o quê? Agora sim. Mas assim, não precisa não colocar em evidência, gente. Dá pra gente fazer análise partindo daí. Certo? Não precisa não, porque você não saiu de muita coisa. Você botou um negócio ali e você continuou com a função quadrática ali dentro, não adiantou muita coisa não. Mas veja só, o que é que a gente pode afirmar de certeza? Existe alguma forma dessa parte daqui de cima dar negativa? Que é análise de sinal, né? Teste de concavidade e analisar sinal. Disso, da segunda derivada. Existe alguma forma disso aqui de cima dar negativo? Não. Todo x que você colocar ali, negativo que seja, vai ficar positivo. E mesmo que você zere aquilo ali, você vai ficar sempre com 4, que é o quê? Positivo. Então, para qualquer valor de x que você coloque, essa parte de cima vai ser sempre o quê? Positiva. Então, nos resta fazer uma análise baseado em quem? Nessa parte de baixo. Certo? Nos resta fazer uma análise aí para a parte de baixo. Porque essa parte de baixo, ela pode ser o quê? Positiva, ou ela pode ser o quê? Negativa. Concorda comigo? Então, a gente vai fazer a análise do sinal da concavidade analisando apenas a parte de baixo. E a parte de baixo, tudo bem, gente, é uma função cúbica. Mas o que é que tem dentro da função cúbica, dessa parte cúbica aí? Não é uma parte quadrática? Então vamos analisar o que tem lá dentro? Aí a gente faz um paralelismo de jogo de sinal. Vamos ver como é que funciona isso.
Então vamos pegar só o primeiro trechinho que está lá dentro, para a gente poder fazer a comparação, certo? Então, essa função aí quadrática, ela é mais fácil a gente resolver, porque é x ao quadrado menos 1. Qual é a raiz dela? A gente iguala a zero, né? Para poder fazer jogo de sinal, a gente primeiro precisa achar a raiz desse trechinho aí, que vai ficar x ao quadrado igual a 1. X é igual, então, a quem? A mais ou menos? Gravidade para cima, porque quem acompanha o x ao quadrado está positivo. Então a gente faz o quê? Antes de menos 1, a gente tem o que nessa parte da função lá dentro? Positivo. Depois de menos 1, a gente tem tem o quê? Negativo. E depois do mais 1, a gente volta a ter o quê? Positivo. Então vamos ver se isso afeta em alguma coisa a função lá dentro por ser cúbica. Se você tiver valores menores que menos 1, aqui vai dar positivo. Tudo que está esse trecho aqui de dentro vai dar positivo. Se é positivo e é ao cubo, permanece sendo positivo. Então não tem mudança de sinal nenhuma. Se dá negativo lá em cima e você está ao cubo, permanece negativo. Porque qualquer coisa negativa ao cubo, a resposta vai ser o quê? Negativa também. E depois o maisinho aqui também vai permanecer o quê? Positiva. Gente, então como é o cubo ali facilitou para a gente, que a gente não precisa mudar o sinal nenhum. Então a gente já sabe que essa função ela vai apresentar valores positivos para menos 1, e se apresenta valor positivo, vai ficar positivo com positivo, que é o quê? Positivo. Então vamos começar já a definir concavidade, certo? Então o seu f duas linhas de x vai ser maior do que zero de quem? De menos infinito até menos 1. De toda certeza você sabe que de menos infinito até menos 1, ela é o quê? Menos infinito até menos 1. Você sabe que ela é côncava para cima, certo? Assim como ela também vai ser côncava para cima em quem? Já que é positivo, né? De mais 1 até o mais infinito, certo? Então, de mais 1, de 1 no caso, né? Até o mais infinito, ela também é côncava para cima. Porque são os pontos onde ela embaixo ali é positivo, e positivo com positivo permanece positivo. Oi? Não, João, eu estou analisando, não é mais. Essa é bolinha fechada mesmo, viu? Porque eu estou analisando essa funçãozinha aqui de baixo quadrática. Beleza? Não tem a ver com minha função original, não. Estou olhando essa função aqui de baixo, que é quadrática. Beleza? Então, analisando a função quadrática ali, só para analisar o sinal, fazendo o jogo de sinal, você precisa fazer aí a parte positiva. Beleza? Certo. O que mais a gente precisa fazer aí? Descobrir quando é que a concavidade é para baixo. Aqui a concavidade é para cima, porque a F duas linhas é positiva. A concavidade só vai ser para baixo quando o F duas linhas for negativo, ou seja, for menor do que zero. E ele só tem um momento que é menor do que zero, que é entre menos 1 e 1. Porque entre menos 1 e 1, você sabe que esse trecho aqui vai ficar negativo, mais com menos vai dar menos. Então, o único trecho que ele é negativo, ou seja, que é côncavo para baixo, é de menos 1 até 1, certo? Veja, a gente tem mudança de. Oh, perdão. A gente poderia até averiguar a questão de mudança de concavidade, né? Para ponto de inflexão. Mas se você perceber, o 1 e o menos 1 na nossa função original, ele não está definido. Então não tem como existir um ponto de inflexão em 1 e menos 1. Então não existe aí nessa questão nenhum ponto de inflexão. Deu para entender que não existe ponto de inflexão? Por que não existe ponto de inflexão? Colocar aqui, ponto de inflexão, que é uma das análises daqui, além de concavidade. Não tem nenhum. De inflexão não tem nenhum. Por mais que a sua segunda derivada, ela mude o sinal dela entre do menos infinito, quando chega aqui, ela muda o sinal, não é isso? E quando chega aqui, ela também muda o sinal, a sua segunda derivada. Como menos 1 e 1 não estão definidos na função, então você não tem como ter ponto de inflexão em 1 e menos 1, certo? Só por isso. Se você não tivesse aqueles dois valores ali, tivessem definidos na sua função, então com certeza no seu gráfico haveria um ponto de inflexão a ser marcado. Pronto. Nós temos todas as informações suficientes para montar o gráfico a partir de agora, certo? Então vamos começar a esboçar o gráfico, certo? Vamos lá. Pela primeira informação, vamos voltar lá para o nosso quinto passo, que foi a que a gente ainda não considerou.
Peraí, antes de a gente esboçar, todo mundo acompanhou até aqui? Alguém tem dúvida em todos os passos? Alguém tem dúvida nos passos? Espero que não. Então, analisando-se aí agora a questão de crescimento e decrescimento, a gente já viu que a sua função ela é crescente de menos infinito até menos 1, e ela é decrescente de onde para onde? De menos 1 até 0. Ela é crescente, na verdade, de menos infinito até menos 1. Então, olhando lá para o nosso gráfico, a gente sabe que essa função ela vai ter que ser crescente do menos infinito até o menos 1, e do menos 1, e ela também tem que ser crescente de onde até onde? Do menos 1 até 0. Então, vamos começar do menos 1 a 0, que a gente já sabe que ela é o que? Crescente. Então, vou fazer o gráfico, deixa eu ver a cor, vou fazer o gráfico de rosa, aumentar um pouco a ponta aqui do certo? Ela também é crescente. Qual é o outro? Oi? Gente? Voltou? Voltou? Pronto. Vocês escutaram até que parte? Tá. Então, bora lá. Tá bom. Então, deixa eu dar um Ctrl Z ali. Pronto. A gente viu que ela é crescente, a sua função ela é crescente, da onde? De menos infinito até menos 1, certo? E de menos 1 até 0. Vamos ver de menos 1 até 0, que é mais fácil a gente enxergar primeiro. Então a gente viu que de menos 1, aqui tinha uma parte laranjinha, né? Que já indicava ali pela nossa assíntota que ele vem do menos infinito mesmo. Então, de menos 1 até 0, ela é crescente, vindo do menos infinito por conta da assíntota. Então você vai traçar isso aí, certo? Até chegar crescendo, até chegar onde? No seu zero. É crescente. Até chegar no zero é crescente. Certo? Ou ele disse que também é crescente da onde? Ela é crescente do menos infinito até o menos 1. Então ela tem que ser crescente nesse trecho aqui, certo? Então vamos ver. Agora ela vai ser crescente assim ou ela vai ser crescente assim? Então a gente precisa verificar como? A gente precisa verificar a nossa concavidade. De menos infinito até menos 1, a concavidade vai para onde? A concavidade, inclusive a concavidade deveria ser analisada de menos 1 até 0 também, viu, gente? Que eu vou olhar aqui, só para mostrar a vocês. Então, a concavidade de menos infinito até menos 1, ela é o quê? Ela é para cima, porque a sua derivada foi como? A sua derivada ficou positiva, a sua derivada segunda. Então, você sabe que de menos 1 de menos infinito até menos 1 tem que ser crescente e côncavo para cima. Se é crescente e côncavo para cima, ele tem que vir pela cinta, tá certo? Se aproximando. Depois ele precisa crescer, crescer. Isso é crescendo, não é constante não ali, viu? Aquilo ali é crescendo um pouquinho, porque fazendo isso à mão é um pouco complicado de mostrar, mas isso aqui é para vir assim, crescendo, 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 crescendo. E depois se aproximando de quem? Opa, quando estiver se aproximando. Deus, que desenho feio. Quando estiver se aproximando do menos 1, ele também precisa subir lá, né? Com cavidade para cima. Deixa eu tentar fazer o desenho mais bonito que esse, lá. Mas vocês estão entendendo o desenho que eu estou fazendo, né? Pronto. Então ela é assim, porque é côncavo para cima e crescente de menos infinito até. Beleza. Vamos analisar agora os outros pontos. Onde é que ela também é decrescente? Ela é decrescente de 0 até 1, certo? Então de 0 até 1 ela é decrescente. E ela faz sentido, porque de 0 até 1 ele também está aqui, a concavidade é o quê? Para baixo, né? Então, entre menos 1 e 1, a concavidade já é para baixo. Então, aqui já era intuitivo a gente saber que vai só fazer o quê? Decrescer, né? Por que é intuitivo? Porque tanto a gente encontrou pela concavidade que de menos 1 até 1 a concavidade é para baixo, tanto que a gente também acabou de ver que de 0 até 1 é o que? Decrescente a função. Então você tem aí, vai lá para o seu, e você vai lá para o menos infinito também, né? A gente viu que a sua função, o limite ali naquela síntota
vertical, ia lá para o menos infinito. Beleza. Falta só um pedaço agora. E para valores maiores do que menos 1, a gente viu que ela é decrescente também, de 1 até infinito. Então a gente já sabe que aqui você vai decrescer esse lado. Só que a gente não sabe ainda se decresce assim ou se decresce assim. Como é que a gente sabe? Analisando concavidade. Então, de 1 até mais infinito, de 1 até mais infinito, a concavidade é para cima. Se a concavidade é para cima de 1 até mais infinito, a gente faz o quê? A gente pega e faz a nossa concavidade aí descer. E ele vai seguir lá. E, tcharam! Esse é o gráfico da sua função. Inclusive, faz muito sentido a questão das assíntotas, né? Porque a gente viu que pela direita de menos 1 você vai lá para o mais infinito. Então, está indo lá para o mais infinito. E veja, aqui é o gráfico da função. Onde aqui é o seu x e aqui é o seu y. Deu para entender como é que a gente monta um gráfico de uma função com esses passos todos? Gostaram do assunto? Deixa até vocês ligarem o microfone para poder dizer aí se vocês gostaram ou não gostaram. Sim, ele é insuportável. Na verdade, assim, é um dos assuntos que eu mais gosto da parte de derivadas. Não é inútil não, viu, João Paulo? Ah, talvez seja inútil para a prática porque você usa software, né? Como você usa, como você usa o software, o que acontece? Ele já te dá o gráfico. Você pode usar aí uma calculadora gráfica que também vai te dar o gráfico. Mas em termos de enquanto estudante, se você tiver numa prova e precisar saber como é a cara de um gráfico, aí ele é bem útil. Ele é bem útil, o método é bem útil. Bem útil. O rolê foi longo, o rolê foi longo. Vocês viram que eu comecei 8h35. Foi mais de uma hora para eu poder fazer mais claro, porque eu estava explicando. Então, por isso que foi demorado. Certo? Eu vou pedir para vocês fazerem sozinhos. E eu vou dar 45 minutos para vocês fazerem sozinhos um gráfico aqui. Eu disse a vocês que essa aula ia ser puxada por isso. Volto no passo 7 sim. É para você copiar ou vai tirar dúvida, Camila? Pronto. Então a função que eu vou passar para vocês agora é essa aqui, para vocês esboçarem gráfico, certo? Deixa eu só voltar para o passo 7 para você, para Camila copiar. Depois eu volto ali e eu vou dar umas dicas sobre aquela função. Ah, peraí, Camila. Aqui já vai? Aqui já dá? Pronto. Então eu vou colocar aqui do lado, certo, gente? Eu quero que vocês façam y igual a x ao quadrado. Isso já é meme meu, né, João Paulo? Raiz de x mais 1. Pronto. Então, são as dicas para vocês, que é o seguinte. Lembrar, né, que uma raiz quadrática, uma raiz aí que tem o índice 2, que é uma raiz quadrada, no caso, não pode ter valores menores do que zero lá dentro, então já fica a dica aí para vocês entenderem o domínio dessa função. E o resto é com vocês. O resto é com vocês. Então, se joguem aí nesse exemplo, beleza? Se joguem aí nesse exemplo. A gente são 9h48, 9h50 agora. Às 10h35 a gente volta. Aí eu vou fazer esse gráfico com vocês, certo? Pronto. Eu faço esse gráfico com vocês. Eu acho que vai passar um pouquinho de 11 horas. E acabou que encerra, porque realmente é muito longo. É muito longo. Mas eu quero que vocês tentem sozinhos. Esse daí. Beleza? Uma aula de cálculo 1, normalmente o professor só monta 2 gráficos, 3 gráficos, quando é tipo assim, no máximo. Então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Certo? 9h40, não, 9h35 a gente volta. E quando a gente voltar, eu vou montar esse gráfico com vocês e dar uma ideia do que são integrais, do que são primitivas. Não é ainda integral, o que são primitivas. Certo?
E aí eu vou dar uma ideia do que são primitivas. A gente não vai se alongar muito em primitivas, porque primitiva é só uma introduçãozinha para integrais. E não cai na prova primitivas. Então, vou falar um pouquinho sobre primitivas para dar uma ideia. E amanhã eu já começo a falar de integrais com vocês. Então, daí, daqui até, 9, até 10h35. Galera, até 10h35. Quando vocês forem encontrando os passos, podem ir jogando aí no chat, porque aí vocês discutem entre si. Tipo, o domínio é esse. Ou, é crescente nesse ponto, mas não é crescente nesse. Joguem no chat, porque aí um pode já contradizer o outro e vocês já perceberem o erro no meio do caminho.
Alô, galera. Eu sei que não é o tempo ainda. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Beleza. Vocês estão fazendo a questão, não é isso? Rolou um imprevisto aqui agora. Aí tava aqui conversando com minha orientadora, rolou um imprevisto. Eu vou precisar sair. Aí o que eu vou fazer é o seguinte: vocês estão fazendo essa questão, continuem fazendo essa questão. Eu vou encerrar a chamada. Hoje à tarde eu vou mandar no grupo para vocês o passo a passo numa folha desse gráfico, certo? E amanhã, se ainda tiver alguém que tiver dúvida, eu começo a aula montando esse gráfico aqui na aula, certo? Para a gente começar primitivas. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Pronto, mas não deixem de fazer esse gráfico não, viu? Podem fazer. Valeu, valeu. Amanhã a gente já começa por ele. Se alguém tiver dúvida, mas eu mando ainda hoje ele passo a passo no grupo.